Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu coloquei o meu rosto em uma máscara facial. Se você quiser ver como que ficou o resultado e várias fotos, das minhas tentativas, fique até o final. Em breve virá mais opções, então já se inscreva aqui no canal, deixa o gostei pra mim, gente, porque demorou meses mesmo pra fazer esse vídeo, tá? E é isso, vamos lá então pro tutorial? Então, gente, eu comecei primeiro tirando uma foto minha, de preferência com um fundo mais fácil de apagar, tá, gente? Porque depois eu passei pro Photoshop e apaguei o fundo. Você pode ir apagando normal, você pode usar o Pen Tool, aquela canetinha, para recortar o fundo. E depois você tem que cobrir toda a lateral do seu rosto com esse mesmo tom da sua pele, porque você não quer que fique só um rosto na frente da máscara e o resto fique branco, que assim não vai parecer que faz parte do seu rosto, entendeu? Então o que eu fiz depois de apagar o fundo foi copiar e colar essa textura da bochecha para os lados. No caso eu usei, aquela ferramenta de carimbo, mas eu acho que assim fica meio... como é que fala? Meio manchadinho. Então eu sugiro vocês usarem apenas o conta-gotas mesmo e selecionar o tom que está bem próximo dessa borda do seu rosto. E depois colorir toda essa parte na lateral, tanto dos dois lados, do seu rosto, principalmente da parte abaixo dos olhos, E depois, sim, você pode tentar copiar um pouquinho da textura, só que com uma opacidade muito baixa, senão pode ficar meio manchadinho e ficar parecendo muito, muito falso, sabe? Então, depois que eu colori toda essa lateral, do meu rosto, eu apaguei a parte dos olhos, porque, não ia usar mesmo. Deixei só a parte do nariz. E, gente, eu fiz muitas variações, muitos testes. Eu acho que o que mais funcionou mesmo foi eu deixar um pouquinho só traçado, não traçado, mas uma diferença de iluminação ao redor da bochecha e do queixo, para dar esse volume, para parecer que tem alguma coisa mesmo, tá bom? E quando eu tava satisfeito com esse desenho, com esse desenho não, com essa foto minha, eu peguei um molde na internet e coloquei por cima para eu poder ver se eu tava realmente cobrindo todas as áreas do molde, porque depois você vai cortar nesse formato. Então eu transferi esse molde para cima do desenho para poder ver se eu precisava cobrir mais alguma parte. Se você quiser, cobre já a folha toda com esse tom de pele para não correr o risco de ficar nenhum pedacinho branco, tá? Eu estendi um pouquinho a largura do meu queixo, eu estendi um pouquinho a largura das minhas bochechas. Eu também dei uma alongada para cima a ponte do meu nariz, para eu ter bastante espaço, para eu cortar o formato da máscara sem que os olhos apareçam, que eu tive que cobrir ali onde estavam os olhos, que é do lado do nariz, porque senão não faz sentido, aparecer um pedaço do olho. E você pode imprimir para testar num papel primeiro, pode imprimir preto e branco para não gastar tinta e depois cortar nesse papel mesmo o formato do molde que você quer, para fazer a sua máscara e testar no rosto, ver se tá ficando legal, antes mesmo de você gastar um papel de transferência, térmica. Eu acho que esse é o nome. Já eu compro mais papel e testo mais coisas para vocês e posto outras opções, tá bom? Outras maneiras de fazer. Fiz mais algumas modificações, aumentei a parte do nariz, aonde tinha os olhos, deixei tudo maior mesmo para caber a máscara e para eu ter bastante espaço para cortar. Vou deixar um molde na descrição que eu fiz, tá? Que é uma variação desse que eu mostrei. Então, você tira esse molde da frente, salva a imagem e é assim que ficou a minha. Então, depois que eu testei várias vezes no papel, eu imprimi nesse papel específico, que eu achei sim para comprar acho que na Calunga, meu pai me ajudou a achar, aí no Brasil, acho que no site também das lojas americanas tem umas opções. Eu usei esse papel que você coloca na impressora de jato de tinta mesmo. Eu vou deixar os links que eu encontrei aqui na descrição, tá? Eu comprei aqui no Walmart mesmo, nos Estados Unidos. Então, depois que eu imprimi esse papel, esse desenho, nesse papel específico, eu passei bastante o meu tecido, que no caso eu tô usando um que é de algodão com um pouquinho de poliéster, então ele é bem grossinho. Foi o único tecido que eu achei dessa cor de pele, tá, gente? Eu vou mostrar todos os testes que eu fiz depois e um deles eu fiz com tecido branco, só que eu acho que eu deixei muito claro no arquivo, do computador, então eu achei que ficou melhor nesse tecido bege para o tom da pele ficar mais parecido com o meu. Mas eu acho que você pode sim ajustar o tom da pele no computador e imprimir um tecido normal branco mesmo, tá bom? Mas é importante que você passe bem esse tecido e siga as instruções da embalagem, do seu papel para transferir esse desenho pro tecido. Eu usei um ferro de passar roupa mesmo, coloquei do jeito que eles estavam mandando,
né, com essa listrinha pra cima e o desenho impresso mesmo pra baixo, encostando no tecido. E nossa, pelo menos o meu papel dá um trabalhinho, tem que ficar bastante tempo com o ferro, tentando primeiro fazer por toda a área com um pouco de firmeza, para depois você ficar bastante tempo em cada lugar, tipo uns 20 segundos em cada lugar, né, de forma também que não enrugue as bordas desse lugar que você tá fazendo, e deixar bastante tempo, porque as primeiras tentativas não colou direito algumas partes, então ficou falhado, mas vai testando aí, eu espero que dê tudo certo com vocês, e tenha bastante paciência, siga as instruções da embalagem, tá bom? E eu acho que eu fiquei passando ferro com bastante pressão por mais de meia hora em cima de toda a imagem. Aí depois que esfriou o papel, na verdade você pode tirar com ele quente caso você queira fosco, no caso do meu papel, ou tirar as costas do papel quando ele estiver frio já, que aí ele fica brilhante. Eu acho que eu tive que tirar frio mesmo, porque o Tonton acordou. E eu modifiquei o molde que eu tinha pego na internet pra ficar menos bicudo, sabe? Porque vocês vão ver o meu primeiro teste, tá no final do vídeo, ficou super bicudo. E agora é só você desenhar o molde em cima dessa foto, né? E depois recortar o tecido. E eu também dobrei esse molde ao meio pra saber onde estava o centro, né? Pra ficar bem centralizado, o nariz, a boca, né? Essa parte também é um pouco complicadinha, porque eu nunca sabia se eu deixava o molde mais pra cima, mais pra baixo. Então, tente deixar uns 2 dedos, talvez, acima da pontinha do nariz. E se tiver muito grande também, depois é só você cortar o excesso em cima e fazer de novo esse biquinho, porque às vezes o nariz fica muito pra baixo, é complicadinho, tá? Então, vai fazendo testes aí na sua casa, depende muito também do seu rosto, né, e tudo mais. Como eu disse, eu ainda acho que não está perfeito, então eu não tenho uma receitinha, né, perfeita para vocês, mas eu ainda vou continuar tentando para deixar o mais perfeito possível e compartilhar com vocês. Então se inscreva aqui no canal para não perder. Depois de cortar esse formato da máscara, eu dobrei no meio com o desenho, né, a foto pra dentro, e depois costurei um desses ladinhos, né, desses biquinhos, né, que ficaria no nariz ou no queixo. Só que uma dica, já que meu tecido já estava bem grosso, eu decidi só fazer o acabamento das bordas com cola quente mesmo, porque, né, gente, eu tô fazendo vídeo pra vocês, mas aí na vida você pode costurar e tudo mais. Como eu já tinha feito 6 testes, eu não tinha muito tempo mais. Então, usei cola quente, funcionou muito bem, só pra fazer o acabamento da borda. E depois eu costurei esse biquinho, né, do queixo ou do nariz. E essa é uma dica legal. Se você tiver um tecido fino, uma outra opção que eu vou mostrar aqui de uma máscara que em breve vai pro canal, então, spoiler, você pode cortar um tecido mais fininho, né, de algodão, um pouco menor, colocar por cima e dobrar essa bordinha do maior por fora, sabe? Para poder fazer esse acabamento e também colar essa parte de dentro, né? Junto com a parte principal, né, do desenho. Não vou fazer aquele método, gente, que costura tudo com os 2 lados certos pra dentro e depois desvira, porque eu testei e acabou amassando todo o desenho, né, toda a foto do meu rosto, porque conforme eu ia desvirando, ia meio que arranhando um pouco essa impressão. Então eu sugiro fazer dessa forma, né, dobrando a parte da frente pra trás, unindo com a parte de dentro, né, pra fazer a camada dupla da sua máscara. E depois de prender essas 2 partes, né, as bordinhas, eu dobrei com o desenho pra dentro e depois costurei essa parte do nariz e do queixo. Eu preferi costurar essa parte porque essa é a parte principal que não pode abrir, né, senão a gente vai expor o nosso nariz e nossa boca, talvez. Só o acabamento eu não liguei de usar cola quente mesmo, não. Depois que tá tudo presinho, bonitinho, você pode fazer as dobrinhas das laterais, que você pode costurar ou usar cola quente. Eu sugiro costurar, porque isso também não pode soltar, né, gente? Mas no vídeo eu fiz colando mesmo, depois eu vou passar um pontinho. E depois passar um elástico de cada lado, né, pra poder prender na orelha. Ou um elástico bem grande, unindo as 2 pontas, pra você passar pela cabeça. É uma dica legal também. E eu sempre uso assim, com rabo de cavalo, pra ficar preso no rabo, sabe? Eu acho ótimo e mais confortável. E tá pronto, gente! Essas são todas as opções que eu fiz e tentei pra vocês. Algumas muito esquisitas. Eu acho que não ficou perfeito, mas ficou engraçado pra caramba. Comenta aqui embaixo me falando o que você achou. Se você tem alguma ideia também pra melhorar, sabe? Essa ideia. E se você tem ideia de outras máscaras pra eu testar aqui pra vocês, tá?
Aí talvez alguém comente, né, que viu uma empresa que está vendendo máscaras assim, né, personalizadas com o rosto. Sim, eu vi. Eu juro que quando eu comecei com essa ideia lá em março, eu não tinha achado nada, tá bom? Então eu não copiei essa empresa. E é bem diferente também, então eu decidi continuar tentando a minha versão, né, e para compartilhar com vocês. E eu também nem sei para onde eles entregam essas máscaras, quanto custa, nem nada, tá? Se eu achar alguma informação, eu deixo na descrição. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o gostei pra mim. E eu tinha pensado nisso porque eu sinto que muito da nossa individualidade se perde, né, quando a gente coloca a máscara. As pessoas não conseguem ver como que a gente se parece ou se a gente tá sorrindo, né? Então, por que não mostrar, né, pro mundo como a gente é? Porque, né, a máscara tampa a maior parte do nosso rosto. E se não ficar perfeito, gente, pelo menos alguém vai sorrir se te ver assim, sabe? Então, eu acho que já vale a pena, né? Se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos, porque deu muito trabalho, vocês viram. Não é difícil fazer, é só, tipo, demorou mesmo pra saber uma forma de fazer pra vocês. E me siga também nas redes sociais, que lá eu vou postar mais updates, né, se eu conseguir fazer outras opções, tá? É @IsabelleVerona. E se quiser ver muitas artes, @byIsabelleVerona. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!